realmente eu estou fazendo, quais os meus valores pessoais, né? E a moral, ela sempre tem uma relação com o outro, com a sociedade, certo? A maneira de essa ética se apresentar ao outro, a gente chama de moral. Então, assim, só para esquentar o pensamento, eu diria, a ética é absoluta, ela é imutável. Honestidade tem o mesmo conceito aqui no Brasil, lá no Oriente Médio, seja onde for, na antiguidade, na modernidade, né? O conceito ético não muda. A moral se altera. A moral é diferente do Oriente Médio, da moral europeia, etc. Mais ou menos por aí vamos caminhando. Eu costumo dizer sempre, né, professor, que a moral ela tem a ver com os costumes, né? E a moral, ela realmente ela vai se alterar a partir do tipo de vida daquela cultura onde eu convivo, onde eu estou, né? E quando a gente fala da questão da ética e da própria moral dentro das empresas, dentro das organizações, a gente tem que primeiro fazer uma visita do significado do trabalho, né? Porque dependendo do que o trabalho significa para mim, é a forma como eu vou vivenciá-lo naquele meu dia, naquela minha organização. E muitas vezes novas regras, novas normas vão surgindo, né, dentro da organização e no mundo como um todo, porque essas regras são inventadas por nós, né? O homem inventa as regras, o homem inventa normas, né? Porque elas têm a ver com a moral e não com a ética, né? A ética é depois como eu vou vivenciar aquelas regras que muitas vezes eu mesmo inventei, né? Eu li uma coisa muito interessante naquele material que eu enviei para os alunos, que fala da questão da filosofia, eu achei muito interessante isso. Os homens são aquilo que eles fazem ao fazer as coisas. Como assim? Eu sou o que eu faço à medida em que eu faço alguma coisa, ou o jeito que eu faço. Então, aquelas frases meio truncadas da filosofia, né? Porque, só para os alunos saberem, o professor Mário foi meu professor de filosofia em pós-graduação, e tem uma aula que ele deu, que eu nunca vou esquecer, eu tenho no meu caderno todas as anotações, que ele fez uma aula sobre amor. Né? O que é o amor, o significado do amor na nossa vida? E ele traçou todo o paralelo do amor, desde como é que a gente lida com o amor, como é que nós aprendemos a receber o amor. E isso é uma coisa que, né, nós temos que aprender a valorizar, e eu aprendi isso com ele. Né? E é uma coisa interessante porque ele trazia muitas essas frases truncadas, né? Que fazem com que a gente pare e pense, mas o que quer dizer? Os homens são aquilo que ele se faz ao fazer as coisas. Então, a forma, e aí me corrige, a forma como a gente se faz. Então, eu me moldo como homem, como pessoa, como trabalhador, na forma como eu ajo diante do ambiente em que eu estou, diante das regras morais que eu estou vivenciando, né? E diante da ética que eu tenho que seguir. Aí eu vou mostrar, a partir do meu comportamento, do meu fazer, quem eu sou. Se eu sou uma pessoa que tem ética, que tem moral, ou eu sou uma pessoa que me moldo por outras coisas, pelas minhas ambições, vamos dizer. Né? Como é que funciona isso, professor? Eu gostaria que o senhor pudesse trazer esse paralelo para nós. Como é que o homem se comporta diante dessas questões éticas e morais? Até que ponto isso transborda nos nossos comportamentos e enquanto isso influencia no que eu sou e no que eu gostaria de ser também, talvez. É verdade. Eu diria assim, em primeiro lugar, sobre essa diferença entre regras, né, normas, leis, né? Então, tudo inicia, né, em primeiro lugar, por aquilo que eu tenho de concepção do que são essas regras para mim. Quais os valores que eu coloco
Por quê? Porque tem pessoas que elas já crescem, certo? No sentido de não obedecer regras, de não gostar de obedecer regras, não seguir normas, né? E quando eu começo a me preparar e eu me ofereço a um trabalho, né? Por exemplo, em relação à empresa, né? Entre eu precisar trabalhar e a empresa me oferecer uma vaga, eu preciso saber que eu serei contratado para satisfazer a necessidade da empresa, embora eu precise. Não sei se estou me fazendo entender. Uhum. Tá? Então, é muito importante para a empresa que a empresa saiba as minhas normas de conduta, a maneira como eu faço as coisas. Bem naquilo que tu disseste. Eu sou aquilo que eu penso, porque eu me torno naquilo que eu penso, né? E o que eu penso é o que eu faço. Então, como a moral tem uma relação com o outro e a ética é uma relação do meu eu preciso ter um conceito de ética dentro de valores, algo um pouco mais elevado dentro de mim, certo? A gente diria na filosofia uma condição mais altruísta, né? Aquilo que eu penso da necessidade do outro, né? Porque senão eu vou dizer que eu comecei a trabalhar para satisfazer os meus prazeres, né? Para ter as minhas satisfações. E não é isso. Né? Existe uma correlação desses valores com o encontro dos valores dos outros. Por exemplo, foi dito que as regras atuais são andar de máscara. Essa é uma primeira parte. Mas vai aparecer pessoas, né, que elas sabem que é necessário, mas elas não vão simplesmente pelo prazer de ser contra. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, isso já é um obstáculo interno meu que eu preciso saber que, seja quem for, se essa pessoa ela que estabelece as regras, eu vou seguir essas regras. Então, isso é muito importante, já que a gente está falando com adolescentes, etc. Porque uma das fases da adolescência é a crise da independência, como a gente chama. E ser independente, né, não é não cumprir regras. Independente é exatamente fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas por mim, certo? Com os meus valores. Eu não sei se eu respondi a tua Não, pergunta, sim, Maria. sim. E aí eu puxo um gancho, já nós estamos falando de adolescente, e aí o senhor diz, né, professor, que ser adolescente é cumprir regras, não é ser contra regras. E aí eu vou lá em Renato Russo, né? E Legião Urbana, e o Renato Russo, ele tinha uma música que eu gosto muito que diz Disciplina e Liberdade. Né? E exatamente isso, porque a disciplina é algo, e aí o cumprir regras vem dessa questão da disciplina, porque no momento em que eu cumpro essas regras, eu não preciso preocupar com consequências que poderiam advir de não cumprimento, né? Então, eu tenho muito mais tempo para cuidar de outras coisas, eu vou ter muito mais conhecimento, porque eu vou ter tempo de buscar, eu vou ter tempo de fazer. Por quê? Porque as regras são ali, eu cumpro as regras. Que bom que eu não preciso inventar novas regras, né? Usar máscara, não fui eu que inventei, é uma determinação. Então, se nós fizermos, todos nós fizermos isso, nós não vamos correr riscos, logo vamos ter tempo para fazer outras coisas. Então, realmente, Renato Russo falou uma coisa legal, disciplina é liberdade, né? E a gurizada, na minha época, eu acho que na tua época também, né, Mário? A coisa do rebelde, né? A rebeldia, vamos ser contra. Não, por que nós temos que aceitar o sistema, né? Então,
hoje nós temos muito mais liberdade de não aceitar sistemas e criar outros sistemas, né? Mas nunca descuidando, é claro, dessa visão utilitarista, né, da questão ética. Eu me lembro quando eu dei a primeira aula para nós online, foi exatamente sobre ética, né? Então nós estamos fechando um ciclo e eu deixei para os nossos queridos uma questão sobre a história do trem, lembra? Né? O trem vem vindo, tem uma alavanca, se eu deixar esse trem correr, ele vai passar por cima de 5 pessoas. Se eu mudar a alavanca, ele vai passar sobre uma só. Né? E deixei isso para eles pensar. E sempre aquela coisa, não tem o certo, não tem o errado. Não, é só uma questão de como eu enxergo este processo ético. Né? Então, a visão utilitarista de fazer a felicidade da maioria, né? Então, não deixar 5 morrer e deixar um. Claro, depois tem todas umas implicações. Mas quando nós estamos dentro das nossas organizações, desenvolvendo as nossas atividades, e como tu disseste, entrei para dentro da empresa, fui contratado, logo eu me moldo aquela cultura ou eu vou embora, porque ela não me serve. Né? Então, estou adentrando uma empresa e eu vou lá ter que seguir essas condutas éticas e essas condutas morais que este ambiente organizacional me traz, né? E muitas vezes nós vamos lidar com questões raciais, questões de gênero, questões de preservação de meio ambiente, de distribuição de renda, que vão estar totalmente contra o que eu penso, ao que eu acredito ser certo, né? Como é que a gente vê isso? E aí, assim, eu sei que tu é um cara antenado para essas coisas de movimentos do mundo e movimentos das organizações, tanto que tu hoje tenha, né, junto com o Rafael, uma coisa tão legal como é a Capacita. Como é que tu vê, Mário, assim, os teus contatos do dia a dia com as tuas empresas, como é que as empresas estão girando com essas questões éticas e essas questões morais? Onde é que os nossos alunos vão entrar? Né? Que tipo de empresa é essa que eles vão adentrar? Não estou te escutando, Mário. Muito. Ok. Está ouvindo? Agora sim. Bom, Magari, exatamente. Quando a gente conversou, né, o Rafael e eu, sobre a Capacita, a criação, essa oportunidade, esse projeto de vida que eu chamo, que a gente criou, né? Então, o que a gente quis? Oportunizar para esse adolescente a possibilidade de, através de um meio acadêmico, né, filosoficamente falando, um dos pilares da filosofia grega foi Aristóteles. E Aristóteles ele sempre disse: o homem, o humano, é um produto do meio onde ele vive. Então, baseado nisso, se a gente traz um aluno para o nosso meio acadêmico, né, com professores de uma formação altamente especializada, etc. Esse aluno ele vai se moldando ao novo, porque o novo ele é uma maneira de se conduzir atual, mas não quer dizer que vai alterar, né, os valores perenes, os valores absolutos éticos. Não, é só uma maneira, uma possibilidade que esse aluno tem de chegar onde ele quer chegar. E ele vai chegar com os valores internos que ele pensa sobre a vida, o que ele quer dele mesmo, como falou Sartre, não importa o que fazem no homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Então, não importa o que aconteça, importa o que eu faço disso que estão fazendo comigo. Tem uma interferência aí, eu não sei se tu está sentindo aí um som aí. Eu acho que é o carro de som que passa aqui na minha casa todo dia de manhã. Que legal. Então, esse jovem, e quando a gente fala adolescência,
A gente pensa que ele está numa uma outra condição social inferior. Não, todos nós passamos por essa fase, e essa é uma fase de muita inteligência, né? O adolescente ele é muito inteligente, ele só ainda não tem acesso econômico, né, para satisfazer tudo aquilo que ele quer. E a Capacita, ela abre essa ponte entre os valores, certo? Atuais, que são exigidos, os valores morais, para aquilo que eu vou fazer da minha vida. Tá? Porque se eu quero ser economista, depende de mim, eu vou ser. Entende? Eu posso morar onde for, entendeu? Seja a minha condição econômica qual for, se eu tiver uma condição interna minha de satisfazer e de chegar onde eu quero, eu vou conseguir. E isso diz respeito à ética, à moral, à norma de conduta, certo? Porque, apesar de, eu chegarei onde eu quero, entendeu? E a empresa, ela quer... O que ela precisa da empresa hoje? Precisa de informação. Mas, para que eu tenha informação, eu tenho que, muitas vezes, me moldar internamente. Eu tenho que querer isto. É mais ou menos o que acontece conosco, com os professores, certo? Eu não ensino todo mundo. Eu só ensino quem quer aprender comigo. Então, é uma pergunta que a gente faz para o jovem. Você está na Capacita, está aqui nos ouvindo. Você quer aprender com a gente? A gente está disposto a expor as nossas experiências para que você aprenda. Você quer aprender? Eu quero te ensinar, mas tu quer aprender comigo? E o que é aprender? Aprender não é entender. Aprender é mudar. Quando eu aprendo, algo se alterou dentro do meu eu. Aquele nenê que quer subir no sofá, ele vai tentar, ele vai resbalar, ele vai cair, mas um dia ele subiu no sofá. Mudou completamente a concepção. Então, é isso. Você quer aprender com a gente, certo? Então, esteja aberto a novas normas de conduta, entende? Esteja aberto a alcançar valores supremos, valores maiores, porque o mundo te quer, o mundo está à disposição. Tem uma parte dessa pandemia que eu estou achando muito positiva. Qual? Exatamente o aspecto de aprendizagem. Por quê? Porque o mundo, a ética agora, ela está se revelando muito mais clara. As pessoas estão trabalhando em casa. Então, o meu chefe não está me vendo trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele está me vendo. Por que ele está me vendo? Porque existe uma relação do trabalho que eu faço com o resultado que eu apresento. Então, hoje, o que interessa, em primeiro lugar, a informação que eu vou buscar, a informação que eu tenho e o resultado que eu estou dando como retorno à sociedade. Não adianta eu dizer que eu trabalho se eu não produzo. Então, é isso que a gente quer chegar com o nosso aluno, certo? Que ele aproveite todos os detalhes de tudo e de todos os valores que a gente passa para ele. O in é um prefixo em inglês que significa dentro, dentro, certo? Formação é aquilo que eu me moldo, né? Eu vou me formar, eu vou me tornar, certo? Informação significa no interior da formação. Dentro da minha formação ética, existe a informação que eu vou buscar e que eu vou devolver. Então, não adianta você assistir a aula e não participar da aula. Isso é uma moral. Por quê? Porque você pode dizer para o seu pai que você estava presente na aula,
certo? Mas você internamente sabe que não aprendeu porque a sua cabeça estava fora. E isso é uma condição sua, interna, é uma busca interna, entendeu? Te respondi. Vamos indo dentro disso que tu colocasse. O teu material é muito lindo, muito legal. Acho que daria para conversar 4 horas aqui. Nossa, sabe, Mário, que é interessante, eu costumo sempre... Oi, Rafael, diga lá. Desculpa interromper, professor. Não, imagina. É que é tão. Como eu não sou da área e ouço vocês estarem falando sobre ética e moral, eu acho tão bacana. E como é importante para o nosso aluno saber que quando ele entra numa empresa, de todos os tamanhos que seja essa empresa é constituído de sua. E aí, levando um pouquinho lá para o planejamento estratégico: missão, visão, valores. O que são os valores da empresa? Bom, por mais que a empresa não tenha isso escrita num quadrinho lá na parede do diretor, ela tem seus valores. Muitas vezes ela nem sabe como colocar isso escrito, mas ela tem os seus valores. E aí, então, a gente vê algumas empresas, e aí o professor falou, não existe uma fórmula, né? As coisas são mais complexas, e isso o jovem tem que entender quando entrar numa empresa. Tá, mas espera aí, o valor é esse ou é aquele? Cara, os dois. E tu vai decidir qual que tu vai seguir. Por exemplo, eu peguei um exemplo de valores que está em todas as lojas. Não posso falar o nome, mas é uma loja de chocolate que a gente já prestou consultoria. Uma loja de chocolate dessas que tem nos shoppings, que a gente vai comprar, faz fila para comprar presente de Páscoa. Sabe aquelas lojinhas assim, tá show, né? Alguma coisa assim. E aí está lá escrito que os valores da empresa é ética, respeito e honestidade, número 1. E depois vai listando compromisso com o crescimento e resultados, prática da inovação. Ou seja, os valores da empresa é buscar inovação, é também buscar resultado e a questão ética, respeito e honestidade. Tudo separado. Tá, mas tem um mais importante que o outro? Não. Não existe fórmula. Esse está na frente daquele. Cara, é contigo. Se tu tá com um conflito, e os valores, gente, numa empresa vão se conflitar. E quem vai decidir é tu. Por exemplo, eu vou ser ético, mas daqui a pouco eu abro mão um pouquinho da ética para poder inovar na empresa, porque, sei lá, é alguma coisa que vai ferir a sustentabilidade, mas eu vou estar inovando. Bom, e aí, mas eu não posso inovar desse jeito porque um dos valores da empresa é ética. E eu não estou sendo ético. Qual que eu vou primeiro? Cara, o problema é teu. É isso que aí o professor Mário vai dizer. Os valores, tanto da empresa como cada indivíduo tem os seus valores, constantemente esses valores vão se conflitar. E qual que tu vai seguir? O problema é teu. Né? Sim, aí entram os nossos valores, né, Rafael? Aí entra as minhas escolhas, porque cada coisa que nós vamos fazer, sempre nós vamos escolher. É nos dada a oportunidade de escolher, né? Nós temos o livre-arbítrio em tudo que a gente for fazer, né? Agora, eu tenho que arcar com a responsabilidade das escolhas que eu faço. Então, naquele momento, qual desses valores dessa empresa vai estar em primeiro lugar? Né? Então, eu tenho que julgar a situação, eu tenho que julgar a quem vou atingir o maior número, e aí vem a questão da ética, a ética totalitária ou a ética mais da felicidade maior, né? Quantos vão ser atingidos por aquilo, dependendo da escolha que a gente faz, né? Então, para te ver como para nós que transitamos por dentro das empresas o tempo todo, e aí os nossos alunos já se incluem nisso, porque eles transitam por empresas como essa que tu falaste, eles entram nos shoppings, então eles estão também tendo que seguir a ética daquele local onde eles estão caminhando naquele momento. Então, as escolhas, elas estão a todo momento, em todos os lugares. E como é interessante, como, dependendo da escolha que eu faço, eu estou me expondo, né? Eu estou sendo visto. Eu costumo dizer sempre para os nossos alunos que nós estamos sempre numa eterna vitrine.
né? E as empresas também é diferente, porque elas também estão na vitrine, elas também estão sendo vistas pelos concorrentes, pelos próprios clientes, tanto interno quanto externos, clientes externos, aqueles que utilizam os serviços e produtos da empresa, o cliente interno, os colaboradores, né? Então, todos nós estamos na vitrine. Então, nós estamos dentro de uma redoma mediada por esses comportamentos éticos. E eles têm que ser flexíveis, sim, eles são adaptáveis, porque senão nós não vamos conseguir fazer nada, nós não conseguimos nos mover, né? Ou seja, a rigidez não é algo adequado para que a gente possa crescer, porque se eu ficar sempre trilhando o mesmo caminho, ou seja, fazendo sempre a mesma coisa, eu nunca vou ter resultados diferentes. Então, eu tenho que conseguir fazer esse olhar e ver o que melhor se adapta. É claro, sempre tendo o respeito, e aí vem a questão que a ética nos exige autorrespeito e respeito pelo outro, né? Acho que isso é uma das principais coisas que conduz as nossas escolhas e, pelo menos, deve, né? No meu pensamento, no meu jeito de ver as coisas. Eu tenho que primeiro me respeitar e depois eu respeito o outro da mesma forma, né? Então, se eu tiver esse norte, as minhas escolhas vão ser mais fáceis até. Vamos lá. Eu posso entrar um pouquinho aí? As deixas são muito grandes aí, né? Porque tu falaste em felicidade. Felicidade é um conceito muito amplo, muito profundo, né? Um dos filósofos mais complexos da gente estudar sempre foi Kant, né? Kant tem lá, é muito complexo isso, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. E ele fala no conceito mais amplo de felicidade, certo? Que a felicidade, no caso, para quem não tem conhecimento, ela se torna algo em busca de uma simples satisfação de alguma coisa. E a simples satisfação de alguma coisa qualquer animal tem. Então, o meu cachorrinho, ele é feliz na medida em que ele tem mais prazer e menos dor. Mais ou menos isso explica Kant, entendeu? E muitas pessoas também pensam assim, elas são felizes quando elas têm mais prazer e menos dor. Mas nós, humanos, nós não somos dotados dos limites do cachorrinho. A gente é muito mais que isso. Então, a profundidade e a amplitude da felicidade é muito maior. Por quê? Porque é o resultado exatamente das nossas escolhas. E essas escolhas, elas têm uma relação muito grande com essa distinção entre senso comum e um conhecimento maior. Você está aqui para adentrar, para cada vez mais penetrar no mundo do conhecimento. A gente chama o conhecimento acadêmico conhecimento científico, que é baseado na experiência. Então, esse jovem que nos ouve, ele está aqui para chegar no conhecimento. Qual é a diferença? É que quando tu não tem conhecimento, tu vai simplesmente pela dor ou pelo prazer. E quando tu tem conhecimento, tu transcende tudo isso. Tu vai além disso para chegar onde tu queres. Então, os teus valores maiores são possíveis ser alcançados. Agora, para tu alcançar isso, tem que ter uma correlação da tua vida com a ética humana. Porque, apesar de tudo, existe uma ética no mundo, certo? Por isso que algumas pessoas ficam à margem, certo? Do mundo ético, tem que ser recolhidas, etc., porque elas vão para um outro caminho, né? Acho que tu, como psicóloga, sabe bem essa diferença. Mas, chegando assim para o nosso aluno, nessa relação da construção do conhecimento dele, o que ele busca de nós para ele
alcançar o que ele quer e passar nesse meio tempo por uma empresa para alcançar resultados, ele tem que ter dentro dele uma autodisciplina muito grande. Porque o mundo nos oferece muitos prazeres, muitas paixões. Platão sempre trabalhou muito com isso. Cuida das tuas paixões, porque tu não vai chegar aonde tu quer. Eu estou sempre... É claro que não é com essas palavras, mas eu torno um pouco mais acessível para o jovem entender. Entendeu? Então, por exemplo, você acorda de manhã e vai para a aula na Capacita num sábado. Todos os amigos que tu conhece fazem isso? Não. Então, isto já é algo distinto dentro do teu conceito ético, do teu interior. Por quê? Porque tu vai buscar algo que outras pessoas não estão fazendo. Tá? Então, tu já está num mundo diferente, tu já estás te colocando numa posição diferente. Porque ao vir para a Capacita, você vai encontrar professores, você vai encontrar novos amigos, novas amizades, e você vai adentrando para esse outro mundo que, se você não tivesse aqui conosco, você não ia alcançar. Então, tudo é possível desde que eu esteja aberto para fazer isso. Agora, essa abertura, ela não é só do ego, vamos dizer assim. Ela não é uma satisfação do meu ego. Essa abertura exige também um conhecimento maior do meu eu. Por quê? Porque para eu aprender algo que eu não sei, eu preciso ter a humildade de me conhecer, de saber qual o nível que eu estou e onde eu quero chegar. Porque eu vou chegar. Se eu vou chegar, é num lugar que eu não estou. E eu preciso saber isso. Tá? Podemos ir trocando essa ideia aí, Magali. Sabe, professor, que eu gosto sempre de ensinar para os meus alunos a fazer seus próprios currículos, né? Porque quando eles chegam diante de um entrevistador, é porque o currículo que eles mandaram, né, levou aquele entrevistador ou a pessoa que fez a triagem daquele currículo a se apaixonar pelo currículo. A primeira coisa que uma empresa enxerga daquele candidato é o currículo. Então, eu tenho que conseguir colocar naquele papel, né, que é um papel que é no máximo 2 folhas, mais que isso, uma empresa não vai perder tempo olhando. Então, o currículo ele é muito objetivo e a forma como eu construo este documento, ele tem que levar a uma paixão. Então, quando uma empresa pega o currículo de um candidato, ele vai olhar e vai se apaixonar e vai querer que aquela pessoa esteja ali, pelo menos para conhecê-la. E aí sim, aí quando nós somos chamados para uma entrevista e eu estou diante do entrevistador, aí é eu e ele, aí eu estou com o meu campo aberto. Né? E aí é onde realmente eu vou me mostrar. Eu gosto muito de ensinar isso para os alunos, a eles fazerem, montarem esse currículo apaixonante. E eu gosto muito de dizer para eles o seguinte, focando naquela questão que tu disseste dos resultados que as empresas esperam, né? As pessoas, à medida que tu faz o teu currículo, tu vais colocar naquele currículo também resultados que tu tiveste. É interessante porque como é que eu vou mostrar para uma empresa os resultados que eu já tive? E é simplesmente tu coloca no papel. Porque quando tu for entrevistado, quando eu faço alguma entrevista, eu costumo perguntar para aquele candidato qual o resultado que tu deu nessa empresa. Às vezes eles olham assim, tipo, como assim? E aí vem aquela coisa da vitrine. Tu estás numa vitrine o tempo todo. E diante de uma entrevista que muitos dos nossos alunos já vão começar, tenho certeza, alguns esse ano já, a entrar para esse mercado como estagiários, como menores aprendizes, enfim, eles vão estar diante disso. E aí os alunos devem estar pensando, professora, mas eu nunca trabalhei
O que eu vou dizer numa entrevista se eu nunca trabalhei? Como assim resultados? O resultado que tu vai dizer na entrevista é o resultado que tu fez com a tua vida, contigo mesmo. Porque é o que tu tens neste momento. Tu não tens um resultado para dizer, eu trabalhei na empresa X e lá eu modifiquei o sistema, eu ajudei a melhorar, né, uma planilha de Excel, que seja. Não. Mas agora tu pode dizer, não, o meu resultado, olha só, quer ver uma coisa? Eu gosto muito de trabalhar com resultados, porque eu aprendi que os resultados são importantes. Como eu não trabalhei ainda, qual é o resultado que eu tenho para te dizer? O meu resultado é comigo mesmo, é eu estar aqui agora. Por quê? Porque eu estudei, porque eu fui buscar mais cursos, eu fui buscar maior capacitação para hoje poder estar aqui. Então, primeiros resultados que eu tenho é com a minha formação. Gente, se vocês chegam para um entrevistador e dizem isso para esse cara, ele vai olhar para ti e vai dizer, eu quero esse guri ou essa guria trabalhando comigo. Por quê? Porque eles conseguem enxergar, né? Esse guri ou essa guria está enxergando o significado, né, dele, não só no mundo, mas tudo que ele pode me trazer, que se ele se preocupa com os próprios resultados, imagina o que ele vai fazer pela minha empresa. Né? É a mesma coisa que a gente pergunta sempre para um aluno, né? Coloca lá, tu faz algum tipo de processo de solidariedade, participa de algum processo beneficente, alguma coisa? Às vezes pergunta, mas Sônia, por que tem que botar isso no currículo? Porque se tu consegue doar o teu tempo, o teu amor, o teu carinho, a tua força para algo que tu não ganha dinheiro, imagina se eu te pagar. O que tu vai fazer pela minha empresa? Não é? E aí, quando a gente traz este aluno, e aí é uma coisa que eu gosto muito de desenvolver os nossos alunos para aquela primeira entrevista. Trazer o aluno e mostrar para ele assim, e aí vem a preocupação novamente deles de, mas eu nunca trabalhei, e tu preparar eles para aquela primeira chegada na empresa, né? E quando, gurizada, vocês mostram esse crescimento, esse resultado que vocês fazem com vocês mesmos, vocês estão mostrando que vocês têm um norte, e esse norte é a ética, é a questão da tua moral, né? Porque é isso que te leva a te preocupar com o que os outros vão pensar. A gente não está no mundo, mas eu não estou nem aí porque os outros acham. Esteja bem aí porque os outros acham, sim. Porque o mundo, ele se move a partir dessa vitrine. E nós estamos na vitrine o tempo inteiro, não é verdade, professor Mário? É bem isso aí. Eu lembrei de uma experiência de um acadêmico, né? Ele veio conversar comigo porque ele me disse assim para ser bem objetivo, no meio da conversa, ele me disse, mas eu nunca fiz nada errado, mas os meus pais, eles parece que eles não acreditam em mim. E depois da gente conversar bastante, aí eu, observando as colocações dele, fiz uma pergunta para ele. Mas escuta, o que tu falas em casa? Tu fala muita abobrinha? Tu fala muita... quando tu está nessa relação com outros amigos, tu fala muita bobagem, tu fala muita coisa. A gente fala, né, professor? Pois aí que tá. Às vezes, os pais ouvem tanta abobrinha, tanta bobagem, que eles ficam pensando assim, esse cara ele não fez nada de errado, mas será que ele vai ter condição de alguma coisa? Porque eu só ouço bobagem dele. Então, é exatamente isso. A gente tem que dar importância para aquilo que os outros pensam da gente, porque é por eles que nós vamos chegar lá numa empresa. E a empresa também. A empresa ela vai dar muita importância para a organização da tua mesa, para a tua disciplina, para o horário que tu chega, para o horário que tu sai, para aquilo que tu demonstra que tu faz, né? Em busca de conhecer alguma coisa. Eu digo para os jovens, nenhuma empresa vai te demitir se tu chegar para o teu líder e dizer eu não sei fazer isso. A empresa ela poderá até te promover. Por quê? Porque o problema não é saber.
né? A grande questão é querer saber. Quando eu digo não sei, mas eu quero aprender, a empresa investe em ti. Agora, quando tu te retrai, né? E não troca, quando tu não busca saber mais, a empresa não te quer mais. Por quê? Porque não tem resultado, evidentemente, né? Então, tem duas coisas aí que a minha cabeça já foi caminhando junto, né? Porque essa questão da filosofia, ela abre tudo. Tu fala uma palavra, meu Deus, né? Eu perguntaria para esses jovens que estão nos ouvindo agora: você gosta de ler? Você lê? Porque, às vezes, o que o jovem nos mostra? Se tem um texto um pouquinho maior, ele não quer mais. Ele quer coisa rápida, tá? Entende? Ele quer ouvir rápido, ele não quer ouvir muito, entendeu? E o mundo do conhecimento é o mundo da leitura. Qual é o sinônimo de estudar? Ler. Porque lendo você aprende, tá? Você estuda, significa você lê aquilo que a professora Magali passa para você no sábado, ou vai ficar para o outro sábado. E depois de 8 sábados você vai para outra disciplina e nunca mais leu nada. Então, a empresa, ela quer aquilo que fica na tua cabeça, que é a informação. Ela não quer o diploma, o certificado. O certificado vai abrir a porta para você chegar na empresa, mas a informação que você retém, ela vai te colocar dentro da empresa. E isto tem uma relação muito grande com o teu eu, com a tua condição ética. Tu gosta de ti, tu te ama, tu quer chegar lá. Então, quando tu tem amor ao teu eu, também tem amor pelo outro. E tu tem amor pelo mundo. E tu tendo amor pelo mundo e por ti, tu quer chegar onde tu quer. E tu vai chegar, apesar de. Então, as coisas, mais ou menos por aí, né? Vamos indo aí. Sabe que as empresas, o que a gente tem assim da questão ética? A ética, ela norteia comportamentos, né? A ética e moral, ela vai nortear os comportamentos sempre das pessoas. E as empresas, elas conseguem ser mais produtivas quando as condutas éticas existem dentro da empresa, são bem conduzidas pela empresa, elas funcionam realmente e as pessoas vão aderir a esse código de ética, né? Porque as empresas, cada empresa tem seu código de ética, certo? E esse código de ética, dentro dele está também a questão da ética profissional de cada uma das profissões. Porque eu me lembro quando eu me formei, junto com, na minha solenidade de formatura, eu recebi a carteirinha para exercer, passar a exercer a profissão, né, que é do Conselho Regional, e junto um caderninho maçudinho, assim, e era o quê? O Código de Ética da Psicologia. Né? Então, junto com o direito de exercer minha profissão, recebi também o dever de cumprir o código de ética. Então, cada profissão tem o seu código, e esse código, ele se mescla com as questões do código de ética da própria empresa. As empresas hoje, elas veem que quanto mais os colaboradores forem éticos, mais produtivos eles vão ser. Porque decorre daí todo um processo de clima organizacional, de um bem-estar, de uma qualidade de vida no trabalho, né? E aí vem todo o nosso significado de trabalho, porque quando tu vai trabalhar, não é como tu disseste lá no início, somente para ganhar dinheiro, né? Eu também vou trabalhar porque é algo que vai fazer com que eu tenha um sentimento de mais-valia. Porque o sentimento de mais-valia decorre da percepção de ser útil. Então, quando eu sou útil para alguém ou para fazer alguma coisa, logo eu vou ter autoestima,
né? Então, se eu sei que dentro daquela empresa eu estou produzindo muito bem, eu contribuo para um clima empresarial adequado, gostoso, bom, que gera, né, relações interpessoais adequadas, eu vou me sentir mais útil, eu vou me sentir com autoestima. E isso vai respingar pelo resto todo, né? Então, até que ponto, né, professor Mário, a gente tem a questão de a necessidade de ser um profissional ético. Qual o significado dessa questão de profissional ético dentro das empresas? Porque a gente, né, nós que já somos mais antigos, né, já somos jovens há mais tempo, né? Então, faz tempo que a gente é jovem, já passamos por várias empresas, já conhecemos muitos profissionais, já conhecemos muitas empresas éticas e não éticas, né? Profissionais também que pululam entre esses dois polos, né? Mas até que ponto essa questão do profissional ético te abre portas? Como é que funciona isso? Isso diz muito respeito às normas de conduta, né? Então, por exemplo, e é muito específico da tua área, isso que eu vou falar, significa hierarquia. Você é jovem, né? Quais os teus conceitos de hierarquia? Você tem facilidade de obedecer uma hierarquia, né? de reconhecer, porque existe uma diferença. Às vezes, tu tem uma certa rejeição para fazer aquilo que não gosta. Ora, em todas as profissões, a gente ama fazer aquilo que mais a gente gosta na profissão. Mas, em fazendo isto, né, a gente também tem que fazer detalhes que a gente não gosta. Certo? Então, para a gente conseguir vencer todos esses obstáculos, quais são os teus conceitos básicos sobre todas essas questões que a gente está colocando aqui? E, principalmente, essa hierarquia de valores. Você é jovem, mas não quer dizer que nós estamos querendo que você tenha uma maturidade acima dos seus 15 anos, se você tem essa idade, dos 17 anos, se você tem essa idade. Não. Nós estamos querendo te dizer como é que tu vive esse tempo de 17 anos que tu tem. Entendeu? Como é que tu vive? Como é que tu te aceita ou não dentro dessa condição? O que tu quer fazer? Entende? O que tu deve honrar? O que tu deve obedecer para chegar lá? Porque o mundo não é aquilo que a gente pensa que é. E eu posso fazer do jeito que eu quero. As coisas não são assim. Entende? Tem toda uma condição para que eu vá vencer um obstáculo e que, à medida em que eu venço esse obstáculo, eu sinto já a satisfação de ter vencido, a realização desta pequena coisa que eu fiz, mas já buscando realizar outra, entendeu? Então, é importante esse jovem ter essa ideia, certo? E, por exemplo, na aula, como é que é a sua conduta na aula? Porque a tua conduta na aula tem muita relação com o teu modo de ser em casa ou no trabalho. Como é que é a tua organização? Quais são os teus critérios de aprendizagem? O que você gosta de aprender? Você gosta de aprender? Você pergunta? Você anota para ter essa resposta e trabalhar essa resposta na sua mente? Né? Então, tudo isso diz respeito ao teu crescimento. Porque a Capacita ela organizou um projeto. E esse projeto você vai fazendo, a cada disciplina, você vai desenvolvendo uma área de conhecimento.
E esse conhecimento, ele não é desconectado, ele está um conectado no outro, dentro de várias áreas. E você vai aprendendo na medida que você vai crescendo com isso que você está aprendendo, está lendo e está tendo informação. O mundo é da informação versus conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você vai crescer. Quanto mais conhecimento de si, mais você vai se amar. Quanto mais você vai se amar, mais você vai buscar esse crescimento. Né? Diga lá, professor Rafael. É magnífico ouvir, tá? Eu fico pensando, né, professor, essas regras de conduta que o professor Mário falou, como conduzir a informação que vai gerar conhecimento, né? E aí vamos pensar um pouquinho que a gente se depara com vários questionamentos, assim, do tipo, o que fazer, o que seguir, o que é certo, afinal? O que é certo, afinal? E aí, acho que levando um pouquinho para a ética, professor Mário, não existe uma tabela com todos os valores, né, éticos e a tabela certo e o que é errado, né? E o melhor estudante, o melhor aluno, o melhor profissional é aquele que sabe de cor aquela tabela, né? Gente, a coisa, como eu disse antes, ela vai se conflitar. Então, a ética, aí tanto o professor Magali e o professor Mário me corrijam, a ética ela vai ser uma grande discussão, na verdade. Ela vai ser uma grande análise na qual a vitória vai ser do geral sobre o individual. Essas regras de conduta, que nós, como o professor diz, o cachorro não tem, nós temos, é de escolher um em prol do outro. Agora, qual escolher é de cada um. E aí falou o que a gente falou antes, o livre-arbítrio, o problema é seu. Os valores numa empresa, eles não são gerais, eles têm os valores. Agora, muitas vezes, esses valores vão se conflitar. E agora, qual que tu vai seguir? O problema é seu. Entrando na ética, aquele que vá pelo senso comum. A vitória do geral sobre o individual, né? Do público sobre o privado, o particular. Essas regras de conduta que fazem da ética ser esse assunto que nós estamos debatendo aqui, nós estamos trazendo aqui para os nossos alunos. Como muitas vezes nós temos que nos questionar sobre a consequência de uma escolha nossa, né? O que aquilo vai fazer para o senso comum, né? Essas regras de convivência, aí o professor Mário e o professor Magali pode continuar, viu? Se eu estou mais ou menos num raciocínio correto aí, é o que vai fazer, por exemplo, o jovem se conhecer, né, se autoconhecer, ver que valores ele já lhe acompanha e quais valores ele considera como princípio da sua existência, e a partir dali ele vai estar se construindo profissionalmente e vai saber estar resolvendo conflitos que venham a surgir. Conflitos que só ele vai poder resolver, né? Não vai ter uma resposta certa, o que é certo e o que é errado, né? Não existe o certo e o errado. Sabe, Rafael, que eu vejo a ética como um valor estratégico, né? É valor estratégico tanto para nós, enquanto indivíduos em sociedade, quanto para as empresas dentro do mundo organizacional, né? Porque quanto mais nós mostrarmos comportamentos éticos e morais, mais nós vamos estar adaptados para competirmos, né? Então, a ética, para mim, ela tem valor estratégico. E aí entra, com certeza, essa questão que tu traz novamente de não é uma coisa estanque, não existe uma lista, né? Então, como é que eu vou fazer minhas escolhas? Não tem por onde eu me guiar. Como é que eu vou me guiar se não tem uma lista, né? O que faz com que eu saiba fazer a escolha? Da onde que eu, jovem, de 14, 15, 16 anos, vou ter condições de escolher?
Como é que funciona isso? Por que que uns têm condições de fazer escolha e outros não conseguem escolher também? O que que suscita? Que mundo é esse em que um e outro vivem? Se é, né, professor Mário, que isso venha deste mundo que eles vivem, da onde vem esse discernimento ou não discernimento de fazer suas escolhas? O que que o senhor acha disso, professor? É verdade. Eu acho que o Rafael também colocou muito bem esse mundo das escolhas, né? Do certo e do errado. O fato é que eu acho assim, na medida em que eu me conheço, na medida em que eu me aceito, na medida em que eu vou moldando a minha ética, eu vou criando uma identidade minha. E essa identidade é o papel que eu vou exercer na sociedade, né? E é muito importante o profissional que eu serei, né? Em quem eu vou me tornar, quem eu quero ser, né? Quem é esse que eu quero ser? Então, quando eu escolho algo que eu quero ser, né, eu já estou em busca e já em formação de uma identidade. Uma empresa, ela te quer não só idôneo, mas ela te quer dono, né, de uma vontade e de uma autoridade. A autoridade não é aquele líder déspota, não. A autoridade é quando eu falo, as pessoas gostam de me ouvir, as pessoas sabem, né, o que eu estou falando. Então, eu já tenho condições de participar de uma equipe. Por quê? Porque alguém que se posiciona numa equipe com autoridade, ela está se posicionando na relação daquilo que ela pensa com aquilo que ela faz. Porque tem gente que fala muita coisa que não faz. Né? Então, vê que os caminhos são muito profundos e são muito grandes. A gente fala uma coisa, já abre outro caminho. Né? Então, o caminho profissional da Magali como psicóloga, que eu admiro incrivelmente, né? Exatamente é isso. Ela faz um trabalho que possibilita a pessoa se abrir para a sua própria mente, para a sua própria vida e para fazer as suas escolhas. E como colocou o Rafael ali, o Rafael coloca, ele falou 2 vezes na palavra conflito. Ora, tudo vem do conflito. Filosofia é conflito. Filosofia é discussão. É isso que a gente está fazendo aqui. E as pessoas que não têm conhecimento ou não têm informação não sabem discutir. Começam a discutir e viram briga. Entendeu? Então, o mundo é discussão. O mundo é do conflito interior. Quando eu conflito comigo, eu vou chegar num resultado que é o que eu escolho ser. Entende? E esse é os caminhos que a gente quer fazer ali dentro da sala de aula. É isso que a gente quer fazer, né? De deixar sempre um gostinho de quero mais. Eu quero conflitar mais. No próximo sábado estarei aqui porque eu quero mais. Eu quero essa provocação para mim, porque essa provocação vai causar uma reação e desta reação vai, né? Eu vou chegar lá assim, assim, assim. Entendeu? Eu acho que quando tu traz essa questão de escolhas, de conflitos, e aí tu cita as questões de como é que eu me dirijo, né? E citou a mim enquanto profissional. E aí eu te devolvo o elogio, assim como devolvo ao Rafael, né? E é interessante como a nossa conduta ética na nossa profissão se torna um filtro, né?
novamente, voltando à questão da vitrine, nós estamos na vitrine e que compromisso esse que nós temos diante dos nossos alunos, né? Porque eles nos olham e se eles gostam do que a gente faz ou como a gente faz, eles vão se espelhar em nós. E nós temos uma responsabilidade imensa, né? E até nós conseguirmos lidar com essa responsabilidade para que ela não seja peso nos ombros, e sim algo que nos ajude a caminhar mais elevados, né? E isso eu acho que vem muito dessa conduta, vem muito das nossas escolhas, a escolha que eu fiz, que tu fizeste, que o Rafael fez e que continuamos fazendo, né, o tempo todo, de como é que nós vamos buscar esta caminhada. Eu me lembro que tu falaste sobre a questão do conhecimento, informação, conhecimento, e que o que nos leva para dentro de uma empresa é, primeiramente, aquele diploma que a gente tem, né? Mas muitas vezes tu é conduzido pelo diploma, mas não permanece porque tu não tem o conhecimento que o diploma deveria ter te dado, né? Isso é o diploma de parede, né, Mário? Aquelas pessoas têm aquele diploma na parede, mas que na verdade não tem muita coisa, não, é o diploma de parede, né? Então, como nós temos uma responsabilidade tão grande, olha ali, ó, o Rafael trouxe o cachorro dele, ama aquele cachorro, né? O Ronaldo agora há pouco tempo estava falando do cachorro também. Só para dizer que eu não falei mal dos cachorros, né? Só porque eles consomem, né? Eles não Olha ali que amado. Um exemplo, o cachorro cachorreia, né? Como a gente diz, ele segue seus instintos de sobrevivência. A única escolha que ele faz é comer. Exato. Ou que nem a minha que está aqui dormindo e roncando, e ela ronca aqui do meu lado. Então, ela ronca. Escolhas. Que nem nós que temos conflito de nossos valores e precisamos escolher a nossa conduta, no qual ou é melhor para mim ou é melhor para um todo, eles não têm esse conflito, né, professor? Então, só coloquei ele aqui porque ele é muito querido. Ele é um amado, olha só. Ele está olhando de falar aqui com muita atenção. Querido, viu só? Ele também vai aprender alguma coisa. Mas, olha só, não sei, Rafael, como é que nós estamos no tempo? Acho que já estamos vencendo o tempo? Já. Já, né? Tá, então vamos fazer um fechamento, então, professor Mário, desse nosso bate-papo aí, Rafael. Vamos fazer um fechamento? Vamos, tranquilo. Então tá. Queres fechar para nós, Rafael? Não, gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade de estar trazendo aos nossos alunos, né, esse tema interessante que muitas vezes eles não têm acesso a essa discussão. Veja, pessoal, não é um conteúdo que tem lá início, meio e fim, que eu preciso aprender a somar para depois aprender a multiplicar. Gente, como se fala em ética e as empresas valorizam muito a questão ética, empresas éticas, é claro, e são empresas que a gente trabalha aqui para que vocês entrem, que vocês criem essas empresas, porque o futuro do mundo empresarial está na mão de vocês. Daqui a alguns anos é vocês que irão gerenciar isso. E o que a gente quer mostrar justamente é que não existe sempre a questão do início, meio e fim. É preciso isso para aprender aquilo. Gente, as coisas às vezes elas são mais complexas. E essa discussão que a gente está tendo foi com o objetivo de mostrar para vocês, sim, que vocês responderão pelas suas escolhas. Por exemplo, de quando sábado de manhã, em vez de jogar um futebol, vocês optam em estar com a gente lá fazendo a sua qualificação, a sua capacitação. A gente tem um retorno enorme das empresas e dos alunos que justamente como importante isso foi para eles e como as empresas estão aproveitando isso. Então, só para mostrar que agora já passou mais de 15 minutos da nossa aula tradicional e a gente mantém aqui com 48, 49 alunos. Eles são diferenciados, não adianta. Né? Mas só para fechar assim um gancho, aí eu quero o fechamento do nosso convidado especial da manhã de hoje, né? Mas o Rafael traz a coisa da lista, não existe uma lista. Filosoficamente, Sócrates trouxe uma peneira, não foi mesmo, professor Mário?
Vai, é bem isso. É bem isso. O filtro são os filtros da nossa vida, né? E Sócrates ele ficou conhecido porque ele, há mais de 2000 anos, ele fez uma pergunta que até hoje é a pergunta mais complexa da nossa vida: quem sou? Para onde vou? E quando eu souber responder isso, eu estou indo por um caminho, né? Mas eu queria fechar assim, te dizendo, em primeiro lugar, talvez tu seja o jovem que tenha me ouvido lá na tua sala de aula a primeira vez quando eu entrei lá para falar da Capacita, né? E se tu me ouviste ali, eu sou um cara que eu te admiro muito, tu estar com a gente, porque isso significa que, além de você ter ouvido a mensagem da Capacita, você chegou em casa e disse para o seu pai e sua mãe: eu quero fazer esse curso, eu quero ir para lá, entendeu? E depois você veio, e hoje você está aqui. E se você está aqui, seja por ter me ouvido, seja por ter ouvido a professora Rosaura, que faz isso que eu faço, lá em Porto Alegre, seja porque você ouviu um amigo, se você está aqui, eu te admiro já muito. Por quê? Porque você já tem uma condição ética muito grande no sentido da relação da tua pessoa com o mundo e, nesta relação da tua pessoa ao mundo, quem tu queres ser. E eu posso te afirmar que tu será aquele que tu quer ser. Por quê? Porque isso vem de dentro para fora. Não tem obstáculo, tá, que vá impedir aquilo que eu quero. Uma criança pequena, quando ela diz eu quero, ela vai por todos da família e alguém vai ajudar e ela vai conseguir. Porque uma criança pequena, quando ela diz eu quero, ela vai alcançar. Só que depois a gente cresce, né? E a gente fica aí refém das dificuldades e a gente obedece mais aos valores da desistência do que da insistência, né? Então, eu quero te dizer, persiste no caminho que tu queres para ti, que tu vai chegar lá. Entende? Nós, os três que estamos falando aqui, eu, a Magali e o Rafael, passamos já por esses primeiros obstáculos que tu vai passar. E tu pode ter certeza que a gente criou todas as condições para que, através dos teus conflitos mais internos, tu possa chegar onde tu quer chegar, criar a identidade da pessoa que tu quer ser, e tu vai exercer algo muito importante no teu mundo, que também será o nosso mundo aí. Um grande abraço para ti. Muito bom. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar hoje trazendo, né, todo esse conhecimento, todas as informações, e que vai gerar conhecimento dos nossos alunos, porque eles estão bastante atentos, né? Estão conosco desde o início ali, realmente escutando e aprendendo. Convite retomado, se sábado que vem quisermos conversar de novo, vamos fazer conversa de novo. E eu acho que tem um cara começando a querer entrar em sala de aula aí, né, Rafael? Daqui a pouco fazer algumas palestras lá para nós. Eu acho muito básico, muito, muito bom. Muito bom. Estamos aí. Professor, só para encerrar, junto, complementando o que o professor Mário falou, a importância de querer, né? De querer chegar lá, de ter o seu plano. E aí, hoje, aí, o que acontece? O mundo tem várias... faz de tudo para, muitas vezes, nos tirar desse caminho. E o que a gente tem que ter conosco? Não desistir por nada. Se a gente traçou aquele caminho, a gente quer muito, a gente sonha com alguma coisa, sonha com uma condição lá na frente, não desistir ante nenhuma dificuldade, né? Seja no estudo, se não entendeu alguma coisa, se não está, faz entender. Tem essa indignação de querer chegar onde você quer chegar. Isso é muito importante.
Aí fecha Isso. minha... Ok. Então, ok, agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, queridos nossos alunos, né? Pessoal, se tiver questões que vocês queiram que a gente responda, mandem aí para nós, a gente vai respondendo para vocês, ok? Beijo para todo mundo. Obrigada, professor Mário, obrigada, professor Rafael. Tchau, tchau. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar colocando para nós aí, tá? Essa aula está gravada e vai estar disponibilizada daqui a pouco mais lá no Classroom. Note que não tem nenhuma atividade para a semana que vem. Então, já coincidindo com o período de recesso escolar, vocês tranquilos aí, tá? Na semana que vem a gente volta e aí possivelmente já vai ter atividade para a semana seguinte. Aproveitem aí esse recesso e até sábado que vem, tá? Um abraço.